Olá pessoal, hoje temos uma novidade no canal, consegui uma câmera um pouco melhor, só para ficar mais legal, nada que melhore a minha letra. Então a gente vai continuar as aulas, tá? Hoje vai ser a sétima aula. A sétima aula a gente vai falar sobre potencial elétrico, vamos introduzir esse conceito e também o conceito de forças conservativas. Mas se você está gostando do conteúdo desse canal, deixa o like e se inscreva para acompanhar mais o material que eu estou produzindo, tá? Mas antes de falar sobre o potencial elétrico, vamos revisar o outro produto que ficou faltando da outra aula, sobre produtos entre vetores, que é o chamado produto vetorial. Então, o produto vetorial, a gente viu que tem dois produtos. O produto escalar, que te retorna um número, e o produto vetorial, que te retorna um vetor. Tá? Então, a gente representa o produto vetorial entre o vetor A e o vetor B como por esse x aqui. Okay? Esse produto ele obedece uma regra chamada regra da mão direita. A gente já deve ter ouvido falar. Porque nosso sistema, ele de coordenadas, como a maioria das pessoas, assim, na verdade, não é que a maioria seja destra, mas forçosamente até ter pouco atrás todo mundo era forçado a ser destro. Então, a gente tem um sistema chamado destrógeno. Por quê? Porque a ordem certa de ler é x, y e z. Então, ele obedece aquela regra da mão direita, que eu acho que para você está aparecendo à esquerda. Mas no vetor x, vai para a direita, vai para o vetor y, vai para o vetor z, que volta para o vetor x. Então, a gente segue esse sentido anti-horário dessas duas coordenadas aqui, tá? O que significa isso? Vamos pensar que vamos escrever como se fosse o produto vetorial da base, né? Lembrando que a gente podia representar o vetor x com o vetor izinho, o y jzinho e o z no k, ok? O produto vetorial entre i e j vai me retornar, por essa regra, i, j, vai retornar o vetor k. Okay? O vetor j vezes o vetor k vai me retornar o vetor i, porque é j, k, i. E, por sua vez, o vetor i, vetor k, ele vai ser i. Aí, como eu estou indo ao contrário da seta, e era para ir para o y, então eu vou ganhar um menos j. Ok? Então, essas são as regras. Vamos postular essas regras, tá? Porque, pela definição original de produto vetorial, a gente teria um cálculo, a gente usa esse determinante aqui, que é I, J, K, que vai ser uma das direções, AX, AY, AZ, BX, BY, BZ, ok? Então, como é que a gente calcula o determinante? O determinante, você vai lembrar da regra do, do determinante de 3, você repete as colunas aqui, a primeira coluna, I, AX, BX, J, AY, BY, ok? E faz a multiplicação desses números. Quando você faz mais, para esse lado você ganha um sinal de mais. Quando você faz para este lado, você ganha um sinal de menos. Então, como é que vai funcionar? Seguindo essa linha, vai ser I,
AY, BZ. Então, vai ser com um sinal de mais. Mais AY, BZ, vetorzinho I. Aqui vai ser J, AZ, BX. Então, mais BX, AZ, J. Aqui vai ser AX, BY com vetor K. AX, BY com vetor K. Ok? E agora a gente vai para o sinal de menos. Quando a gente vai para o sinal de menos, é a mesma lógica. Segue a setinha. BX, AY, K, menos BY, AZ, I. E aqui, menos AX, BZ, J. Ok? E aí, o que acontece? A gente vai colecionar os termos com o mesmo K, mesmo I, mesmo J. Então, esse vetor combina com esse vetor combina com esse, e esse vetor combina com esse. No final das contas, a gente vai encontrar que esse determinante significa AY, BZ menos AZ, BY, com um vetorzinho I, mais BX, AZ menos BZ, AX, com vetorzinho J. E, finalmente, AX, BY menos BY, menos BX, desculpa, menos AY, BX, vetorzinho K. Para ter certeza que você fez certo, você deve olhar o seguinte, que os índices que aparecem aqui não são os índices, não é o mesmo índice que esse Y aqui, ou que esse vetorzinho unitário aqui, tá? Então, com isso, a gente sabe que a gente conseguiu fazer o produto vetorial correto. Só que para não ficar fazendo esse determinante, né, que é a forma usual de fazer, a gente usa essa regra. Essa regra é totalmente equivalente a esse determinante, tá? Outro ponto, olhando aqui, é que você poderia perguntar, lembrando que agora a gente está indo um pouco além dos produtos usuais. O produto vetorial de A vezes B é igual ao produto de B vezes A? Não. Por quê? Por causa justamente do determinante. Tá? O que acontece? O determinante, olha como a gente definiu. O A entra nessa linha. O B entra nessa outra linha. Se a gente fosse fazer o contrário, o B ia entrar na primeira linha e o A ia entrar na primeira linha. E tem uma propriedade do determinante que diz que toda vez que você troca duas linhas ou duas colunas, tanto faz, de lugar, né? Você permuta no sentido, você ganha um sinal de menos. Então, esse produto é igual a esse a menos de uma troca de linha. Então, na verdade, eles não são iguais. Mas também a gente não precisa calcular de novo para saber que, na verdade, o produto é anticomutativo. Ele ganha um sinal de menos, tá? Então, basta você trocar o seu produto colocando um sinal de menos na frente, tá? Isso também é levado em conta nessa regra da mão direita aqui, tá? E qual é a interpretação física já que o produto escalar era quando da componente estava no vetor, qual é a interpretação física desse produto vetorial? Esse produto vetorial, ele vai me retornar um vetor. Digamos que a gente está fazendo produto sempre de dois vetores, né? Então, eu tenho aqui um vetor A e o vetor B. Vai me resultar um vetor C.
Esse vetor C, ele vai ser perpendicular aos dois vetores. Logo, o que acontece? O produto vetorial retorna. Se os dois vetores geram um plano, e eu tenho que ter o vetor perpendicular aos dois, né? Então, eu tenho que obedecer isso aqui. Então, esse vetor C, que é esse vetor, o vetor A vezes B, ele é paralelo ao vetor normal gerado por esses dois do plano, tá? Na verdade, ele é exatamente o vetor gerado, ok? Então, se isso aqui é o vetor C, o produto de C com o produto escalado entre eles vai ser igual a zero, ok? Essa é a interpretação do cálculo de produto vetorial. Agora, vamos para um outro assunto, rapidamente também. Só dois adendos. Então, a gente falou de produto vetorial e agora a gente vai falar de derivadas parciais e cálculo de multivariáveis, tá vendo? Entendeu? Então, vai ser produto vetorial, o primeiro assunto. E agora, cálculo. Na verdade, a gente já falou produto escalar, né? A gente vai juntar tudo. Uma hora. Então, a gente vai falar agora de cálculo de várias variáveis. Engraçado que, em geral, a gente define primeiro o que eu vou falar agora, antes de falar de integral múltipla. Mas, como eu estou fazendo de acordo com que as coisas aparecem, vai ficar interessante. Então, vocês viram que não precisa... Vocês já viram o conceito de uma função de muitas variáveis. A gente tinha feito a função de t de x, y e z, né? Era uma função que tomava valores no espaço, certo? E, para simplificar, porque essa função exatamente, se ela depende de três variáveis, ela resulta numa quarta variável. Então, para a gente visualizar essa função, a gente precisaria de um espaço quadridimensional, que não é o que a gente tem. A gente já não consegue visualizar. Então, só para simplificar, a gente vai falar de uma função de duas variáveis que resulta numa terceira. Então, o gráfico dessa função fica mais fácil de enxergar. A gente pode desenhar um plano cartesiano, x, y, z, né? E a gente sabe que um gráfico é basicamente uma superfície. Ele toma dois valores e me retorna um valor z a uma certa altura. Basicamente isso. Nada impede. Só que como é que a gente faz, como é que a gente tem noção de derivada numa superfície? A gente sabia uma derivada quando a gente tinha um gráfico, né? A derivada, ela me dava a reta, o coeficiente angular da reta tangente, né? Θ, tangente de θ, era igual a módulo da derivada, né? Basicamente, assim. Menos de cor. Então, como é que a gente vai agora falar desse conceito? Como é que a gente pode, de uma maneira simples, falar disso? Primeiro, basta pensar que se eu fixar um certo y0 e eu fixar um certo x0, que na verdade não importa, mas é só para cálculo, eu consigo, então, se eu fixar o x0, eu vou dar um corte nesse gráfico, na direção paralela ao y. E se eu fizer um corte no plano y0, eu vou ter esse gráfico aqui. Então, quando eu olho lateralmente, vamos ver a projeção quando x é igual a x0. Então, eu faço essa projeção, x0, e aqui eu vou enxergar um plano z, y. E vou ver justamente essa curvinha azul aqui. No que eu vejo essa curvinha azul, eu penso, isso aqui eu sei fazer derivado, né? Se a minha função inicial, que era f de x, eu chamar ela de h de y, né? Porque, na verdade, eu fixei x0
e deixei o y livre. Então, aqui eu já consigo lembrar que a derivada é simples, tá? Então, a derivada é dada por isso aqui. É limite da diferença, então, aquela coisa. Só que, para a gente agora lembrar que não é h de y que a gente está falando, a gente está falando do f, que é de x e y, e você está fixando o x igual a x0, então a gente chama essa derivada de del f, del y. E x é igual a x0, tá? Então, essa derivada é a derivada parcial de f com relação à variável y. E para a variável x é a mesma coisa, tá? Você tem aqui a projeção quando y é igual a y0. Você tem um gráfico vermelhinho, tá? E o gráfico aqui você tem x e z. Então, você escreve que g de x é igual à função inicial com x livre, agora o y igual a y0, e a derivada dessa função é o que a gente determina como del f, del x quando y igual a y0. Então, essas derivadas parciais, isso é muito tranquilo de fazer. Por exemplo, o maior exemplo que eu posso dar é se f de x é igual a isso aqui, x vezes y ao quadrado. Então, qual é a derivada de f com relação a x? Basta esquecer o y. O y é tipo uma constante para essa derivada. Então, eu vou derivar só o x. E a derivada de x é igual a 1. Então, vai me resultar y0. A derivada de y com relação a f. Agora, a derivada de y, ou a derivada de f com relação a y, o x é cego. Ele é cego, é uma constante. Então, vai derivar como se fosse derivada de y ao quadrado, que dá 2y. Então, vai ser 2x, y. Ok? Aí, nota o seguinte, você obteve uma coisa que você são duas funções ou dois números, né? Porque a gente sempre calcula a derivada num ponto. E na derivada original, você tem um número só que que é a tangente. Você tem essa interpretação de reta tangente. O que a gente tem aqui no caso de um gráfico bidimensional? A generalização de uma reta tangente, na verdade, ela é um plano tangente. Então, na verdade, numa derivada parcial, a gente está descobrindo quem é o plano tangente em cada ponto dessa superfície. E essa componente que a gente está calculando, na verdade poderia ser n-dimensional, não importa, mas a gente pode sintetizar num vetor que a gente chama de vetor gradiente. A gente simboliza isso aqui com esse nabla que chama. Então, é del f, del x é um vetor que recebe como a primeira entrada del f, del x, na segunda entrada como del f, del y. Ok? Então, esse vetor, que é o vetor gradiente, tem uma função muito interessante. O vetor gradiente indica qual a direção que a função vai crescer, de crescimento da função. Então, por exemplo, se eu tenho um montezinho, ela vai me direcionar para onde esse monte está, tá? E também o módulo dele, né, o módulo do gradiente, me indica qual a taxa de crescimento. Então, o que acontece? Se eu digo assim, o monte máximo é para lá, aí você vai indo. E você, cada vez que você chega mais perto do monte, mais o gradiente vai indicando que você está chegando mais perto. Então, ele vai diminuindo de tamanho. Quando você chega na parte do máximo, ou seja, quando você tem aqui um plano
tá? E ele tem, digamos, um máximo, um montezinho, assim, digamos, tá? Então, quando você chega aqui em cima, o gradiente te indica se você chegou. E como é que o gradiente vai indicar isso? Quando o gradiente for igual a zero. Isso é totalmente análogo, na verdade, não só o módulo, mas o próprio gradiente é igual a zero, tá? É bem análogo ao fato de você ter pontos críticos quando a derivada de x é igual a zero. Na verdade, para uma dimensão, o gradiente é igual à derivada simples. Então, o gradiente ele é uma generalização da derivada para muitas variáveis, ok? E aí, o que a gente faz? A gente considera, para termos de cálculo, a gente considera esse nabla como sendo um operador, ou seja, algo que age sobre alguma coisa, como sendo del f, del y, por exemplo. Pode ser várias variáveis, tá bom? E quando a gente faz essa operação, é como se a gente estivesse multiplicando por um escalar por esse lado. Então, o f vai entrar em cada uma das derivadas aqui. Essa notação vai ser importante, porque agora a gente vai juntar o produto escalar, produto vetorial e gradiente. Então, voltando para esse slide, a gente viu esses três conceitos. E agora a gente vai entender por que a gente precisa dos três para falar com o eletromagnetismo. Tem outro ponto. Vamos lá. A gente até agora falou que o campo elétrico ele era um vetor. Okay? Só que o campo elétrico ele pode ser duas coisas. Ele é um vetor, ele tem direção, módulo e sentido. Então, se ele é um vetor, ele tem componentes. Então, ele tem uma componente é x, é y, é z. Mas ele também pode ser uma função de várias variáveis. Por quê? Porque a gente está inserindo num espaço tridimensional. O que acontece? Que o vetor, ele aqui nesse ponto, ele não é só um número, ele é um pontinho assim, mas nesse ponto ele pode ser para baixo, nesse ele pode apontar para cá. Isso então a direção dele depende do valor de x, y, z. Então, além de vetor, o campo elétrico ele é uma função de várias variáveis. Várias variáveis. E como é que a gente sintetiza isso? Simplesmente, quem disse que esse EX, EY, EZ eram componentes sem ser funções? Então, na verdade, o campo elétrico ele há uma função na entrada x que depende de x, y, z, uma função na entrada y que depende de x, y, z também, e finalmente uma função na entrada z com a função x, y, z. E aí você, mas até agora a gente não viu nenhuma situação dessa. Por que você está falando disso? Errado. A gente não explicitou o que a gente estava falando, mas a gente estava escrevendo isso aqui nas coordenadas retangulares, né? Então, quando a gente sempre fala de coordenadas esféricas, a gente transpõe, a gente traduz essa 1, 2, 3, x, y, z, por componentes r, θ e φ, certo? Então, na primeira componente, a gente tem o ER, a gente tem o Eθ e o Eφ. Só que no caso do campo elétrico, por exemplo, de uma carga só, a gente viu que o campo ele era uma coisa que era K, Q, R ao quadrado na direção de R. Isso aqui é a mesma coisa que aquele vetor unitário. Então, significa que temos 0 vezes um vetor unitário na direção φ, 0
mais um vetor unitário na direção θ. É tipo, ele aponta na direção levemente na direção que você rotacionaria para o lado e para cima. O R é do centro para fora. Então ele não tem essas componentes. Então aqui já é o ER. Okay? E o próprio ER não é, deveria ser uma função de R, θ e φ, mas ele não é, porque nada nesse coeficiente depende de θ e φ. Então ele é um R de R. Então, para não ficar carregando demais a notação de vetor, a gente só escreve o E, tá? Mas já estava embutido essa situação de que o campo elétrico era um vetor e era uma função de muitas variáveis, ok? E aí, como é que você deriva essas funções? Como é que funcionaria? Bom, a derivada para um vetor, ela é como um escalar, no sentido de multiplicação de um vetor por um escalar, nada mais é do que a multiplicação de cada entrada. Então, você faz essa multiplicação. Ah, não, desculpa, é o próprio A aqui, né? A e A. Então, se eu chamar o A de derivada de x, por exemplo, por que não? Eu teria a primeira, então vai ser del E del x, vai ser del E x, del x, del E y del x, del E z, del x. Então é só entrar derivada linearmente, tá? E agora a gente vai introduzir duas operações que você pode fazer, não só a derivação, é uma derivada especial usando produto vetorial e a outra usando produto escalar. Vamos começar com o produto escalar. A gente vai lançar a ideia de divergente. Tá? Pelo próprio nome, divergente tem a ver com divergir. Tá? Então, o divergente é uma operação que mede o quanto o campo se espalha com relação a um ponto. Então, por exemplo, esse campo se espalhando nessa direção radial ou entrando nessa direção radial, ele vai ter um divergente, né, que a gente vai simbolizar como essa operação vai fazer sentido, tá? Então vai ser divergente diferente de zero. Isso indica que existem lugares em que o campo conflui ou aflui, tanto faz. Já, por exemplo, qual seria o exemplo onde o divergente de um campo seria igual a zero? Por exemplo, quando você tem um campo assim, não necessariamente elétrico, pode ser um campo de velocidades hidrodinâmica, pode ser, a gente vai ver isso em campo elétrico, campo magnético, mas nesse campo, vamos dizer, de velocidades, o divergente é igual a zero, tá? Então o campo meio que fica confinado, se eu seleciono uma região, aqui, ele não sai dessa região, tá? Mas se eu seleciono uma região aqui, ela sai dessa região, tá? Aqui, ou ela entra na região. Então ela tem um fluxo para fora, né? E se tem fluxo, essa palavra lembra muito lei de Gauss, ok? Então, essa é a primeira parte do divergente. E por que eu escrevi o divergente dessa forma? Porque é bem intuitivo. Se a gente lembrar que o V, o nado, é um vetor desse tipo, del y, del z, e o E é um vetor x, y, z, lembrando que produto escalar entre dois vetores são a soma de cada multiplicação das componentes. Então, o divergente de um campo nada mais é que aqui na primeira entrada entra del x e aqui entra o EX, aqui vai ser o EY del y, mais o
EZ, del Z. E essa é a definição de divergente. Ela já ajuda a entender como calcular a nosso campo. E eu falei de divergência e fluxo, né? Você vê que se tem uma divergência diferente de zero, então significa que tem algo entrando ou saindo, tá? E tem o teorema de Gauss, outro teorema, na verdade, que você mostra que a integral de superfície fechada, no caso aqui, fechada, superfície fechada, então tudo a ver com a nossa lei de Gauss, é igual à integral do divergente no volume. Essas duas contas são equivalentes. O ponto é esse. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas isso vai lembrar da minha primeira aula desse curso, que eu falei que eu mostrei a lei de Gauss não na forma integral, mas na forma diferencial, que era, na verdade, porque isso tudo aqui é igual a ρ dv sobre ε0. E esse dv é o mesmo dv, é o v dentro da superfície fechada, tá? Então, você vai ter a forma diferencial da lei de Gauss, que é o quanto o campo se espalha depende da distribuição de carga. Então, essa é a primeira lei de Gauss, na forma diferencial. Finalmente, a gente tem o rotacional de um campo. Tem tudo a ver com rotação, sim, rotacional. Tá? E um é meio complementar do outro, o divergente e o rotacional são conceitos complementares, tá? Que a gente vai simbolizar novamente por algo assim. Também vai ter a mesma ideia, ok? Já o rotacional, ele mede o quanto realmente o campo muda de direção, né? Então, se ele muda de direção de alguma forma, assim, com certeza, o rotacional é diferente de V. Mas, por exemplo, poderia ser uma coisa diferente de zero. Poderia ser uma coisa assim e que abaixo de um limite ela muda de direção. Então, o rotacional também é zero. Mas se a gente só se restringisse a essa região, o rotacional seria igual a zero. Mas se a gente pegar uma região com as duas mudanças, ele é diferente de zero, tá? Outro campo que é muito famoso é o campo do dipolo. Ele também o rotacional dele é diferente de zero, tá? E da mesma forma que a gente pensou como calcular o E vezes V, né? É só pensar naquele produto se o nabla pode ser escrito tanto daquele jeito de tupla como nesse jeito aqui. Ok? E pela definição de produto vetorial usando o determinante, a gente sabe que tem uma regra. Determinante. Se eu faço A vezes A, qual o problema? Eu vou ter os primeiros vetores, eu vou ter as componentes de A aqui e vou ter exatamente as mesmas componentes de A aqui. Se eu calcular esse determinante vai dar zero. Então, por quê? Porque essas duas linhas são iguais. Então, a gente já sabe que o produto vetorial de qualquer produto vetorial, de qualquer vetor com ele mesmo, vai dar zero. Então, isso aqui já mostra algumas outras regras, que esses vetorzinhos, com eles mesmos, dá zero. Então, vai simplificar muita coisa na conta. Então, quando a gente fizer isso vezes isso, né? A gente vai escrever aqui del x, izinho, del y, jzinho, del z, k.
vezes as componentes X, Y, J, Z, K. Ok? Então, só fazer a distribuição e toda vez que você encontrar um igual ao outro, ela não vai contribuir porque o produto vetorial entre o mesmo vetor dá zero. Então, esse com esse dá zero. Aí agora, I com J, né? I com J vai dar K, né? E I com K, lembra da setinha, vai dar menos J. Aí faz de novo esse com esse vai dar menos K. Esse com esse vai dar zero, né? Com J, e esse com esse vai dar, só lembrar aqui, I, J, K. Esse com esse com esse. Então vai ser J, K, então vai dar o próprio I. Esse com esse vai dar menos J, né? K, não, vai dar J, desculpa. K e J. Agora dá menos I e dá zero. Então, somando isso tudo, a gente vai encontrar que del x é y menos del y é x, está no vetor k, né? Só lembrar aqui um com o outro, mais del y é z, menos del z é y, vai dar x, e finalmente del x é z, menos del z é x, é igual a j. Então esse é o rotacional do campo, ok? E esse problema do rotacional ele vai aparecer um pouco depois, mas a gente já vai introduzir agora para poder já ir se acostumando com isso.